Pegue aí o seu livro integrado, abra na página 394, vamos estudar até a página 395. Nós vamos falar aí sobre o ciclo da vida dos animais. Lá na nossa lição número 6, né, que vai falar aí sobre o ciclo da vida, nós temos aí as imagens, né, que mostra aí o ciclo da vida aí da tartaruga marinha. Nós temos aí o primeiro momento em que a tartaruga já adulta vai até a praia pôr os seus ovos, né? Eles vão ficar lá por algum tempo, né? Os ovos da tartaruga no ninho, e logo depois eles vão nascer, dura aí em média aí uns 40, 45 dias para eles eclodirem, né? E aí eles vão nascer e vão aí para o mar, certo? E nós temos aí essas imagens, essas 6 imagens no nosso material aí sobre o ciclo da vida aí da tartaruga marinha. E aí a gente pode observar aí como é que esse processo acontece nessa imagem, tá? A tartaruga marinha, ela desova na praia, né? Depois de adulto, ela vai colocar os seus ovinhos, por isso eles são ovíparos, né? Eles nascem aí de ovos, são ovíparos. Então a tartaruga, ela vai para a praia, vai pôr os seus ovos, tá? Ela cava ali um buraquinho ali na areia e lá ela coloca os seus ovinhos, né? E aí eles vão receber aí o calor do sol durante um período, né? E aí os filhotes nascem na média aí entre 40 a 60 dias, por aí, né? 45, 60 dias é o período em que os ovos vão eclodirem, né? Ou seja, eles vão, né, quebrar-se para sair aí as tartaruguinhas, certo? E assim que elas nascem, elas já se dirigem aí para o mar, onde elas crescem até a fase adulta, e aí vai se repetir aí todo o processo de novo, né? Algumas tartarugas só atingem a idade adulta aos 20 ou 30 anos, né? E depois vivem mais de 100 anos, certo? Então, esse que aí é o ciclo da tartaruga marinha. É uma espécie que durante um tempo estava ameaçada de extinção. Primeiro porque ela demora, né, de 20 a 30 anos aí para se reproduzir, porque ela passa todo esse tempo para chegar na fase adulta, né? E aí nós temos aí predadores, né, tanto predadores animais lá no oceano, né, que vão ali devorar ela ainda na fase pequena, quando ela ainda é pequenininha, quanto, né, a espécie humana também, que também é predadora aí dessa espécie, que durante muito tempo elas foram caçadas, né, pescadas no caso, e aí, né, elas entraram aí na lista de espécie ameaçada de extinção durante um bom tempo, certo? Esse aí é o ciclo, né, da tartaruga marinha. E assim como a tartaruga marinha, né, as espécies também, todos os seres vivos, eles têm um ciclo aí de vida que começa ao nascer e termina quando nós morremos. Assim também é o ciclo da vida do ser humano, né? Nós nascemos bebês, né, e nós vamos passando por fases, né? A gente está na fase infantil, vocês estão aí na fase infantil, aí vão virar adolescente, depois vocês vão virar jovens, né? Vão amadurecer, e depois vem a etapa final, que é a velhice, né? E aí a gente envelhece e morre, ou seja, a gente nasce, a gente cresce, né, envelhece e depois a gente morre. Essa é a fase da vida de todo ser vivo, né? Todo ser vivo vai passar por essa fase. A gente pode observar aí, né, a imagem mostra aí a fase da vida do ser humano. Observando as imagens, você nota que o bebê, ele é a nossa primeira fase, certo? Então, a primeira fase do ser humano, nós não nascemos de ovos, certo? Então, quando nós nascemos, né? Então, nascemos bebês. E aí, essa é a nossa primeira fase, né? A primeira fase do ciclo da vida. Conforme os anos vão passando, a pessoa vai se desenvolvendo e crescendo. Aí ela vai passar pela infância. Quando nós somos bebês, nós
não desenvolvemos algumas funções sozinho. Por exemplo, nós não andamos, nós não falamos, não comemos sozinho. E aí, com o passar dos anos, nós vamos evoluindo, nós vamos crescendo, né? E aí a gente já vai adquirir algumas funções. É só, por exemplo, vamos passar a comer sozinhos, né? Já vamos aprender a andar, depois vamos aprender a falar, não é verdade? E depois nós vemos aí para a fase já da juventude, né? O nosso corpo já está bem desenvolvido, porque o nosso corpo, durante o processo da nossa vida, do nosso crescimento, o nosso corpo ele vai também se desenvolvendo, ele vai tomando forma, né? As meninas vão crescendo, elas vão criar seios, os meninos vão ficar robustos, né? Mais tarde vão ter bigodes, né? Vão ter barba, a voz vai ficar mais grossa. Então a gente vai aí passando por fases na nossa vida, certo? E aí nós temos a nossa fase adulta, né? Que já estamos maduro. Aí depois nós passamos pela velhice. Então nós temos aí, né, algumas fases: a infância, a juventude, a fase adulta e depois nós vivemos a última fase, que é a fase da velhice, tá? Durante esse processo, várias mudanças, né, ocorrem no nosso corpo, como eu falei. Depois que nós atingimos a maturidade, ficamos adultos, né, e a gente vai ficar com os cabelos branquinhos, com a pele mais enrugadinha, né, então nós vamos aí, a cada ano, a cada dia, nós vamos aí tendo transformações no nosso corpo, certo? E muitos animais, ao nascerem, já indicam a forma que terão na fase adulta, né? Alguns animais, por exemplo, o cachorro, o gato, eles nascem já daquela forma, certo? Eles já nascem daquele jeito, eles só vão crescer, né? Outros animais, não. Outros animais, eles não nascem da forma como eles vão ser na fase adulta, certo? Um exemplo disso é a borboleta. A borboleta, ela passa por um processo, né? Ela nasce do ovo, por isso ela é um ovíparo, né? E depois do ovo, esse ovo aí vai eclodir e vai nascer uma larva, certo? E desculpa, uma larva, né, uma lagarta, né, que vai se alimentar aí de flores, vai se alimentar. Depois ela vai aí, né, essa lagarta, ela vai criar um casulo, né, que chama-se aí crisálida ou então pulpa, tá? E essa borboleta ela vai ficar durante um tempo aí dentro desse casulo. Ela ainda não é borboleta, né? Ela é apenas uma lagarta. E ela vai ficar aí dentro desse casulo durante um tempo. E depois de um tempo, ela vai eclodir, né? E aí ela vai sair, né? A borboleta, ela vai se tornar realmente uma borboleta. Então, todo esse processo de transformação chama-se metamorfose, porque ela nasceu de um jeito e ela foi se transformando, certo? Nós adultos não passamos por essa metamorfose, apesar de nós sofrermos aqui algumas mudanças, nascemos bebê, vamos crescendo, mas não passamos por essa metamorfose, nascemos do ovo, viramos lagarta, que nem a borboleta, certo? A borboleta ela é um exemplo de metamorfose. Nós temos também aí o sapo, né? O sapo ele é um exemplo também de metamorfose. Ele é um anfíbio, né? Os seus ovos, eles não são ovos duros. Ele é um ovíparo, né? Porque nasce aí de ovos. Ele não é um ovo duro, ele é molinho, ele necessita da água para que ele vai eclodir, se tornar aí o sapinho, né? Vai crescer aí, passar por todas as fases e virar realmente aí um sapo. E aí nós vamos ver, né, que os animais eles têm comportamentos diferentes, comportamentos, né, distintos. Nós vamos ver o comportamento dos animais na reprodução, certo? A reprodução, ela garante a formação, né, de filhotes e nela vai garantir aí
ela vai garantir também aí que essa espécie ela se multiplique, né? Então, a reprodução ela é caracterizada, né? Garante a formação de filhotes e também a continuidade aí dessa espécie, certo? A maior parte dos animais se reproduz por meio da união do macho e da fêmea. Boa parte dos animais, né? O sapo necessita, né, do sapo e da sapinha. A galinha, para se reproduzir, é preciso da galinha e do galo, né? E a partir da união dos dois, a galinha, por exemplo, vai colocar os seus ovinhos, né? Durante o período, ela vai colocar seus ovinhos e depois que ela parar, né, de colocar os ovos, ela vai passar um longo período aí, né, dormindo em cima dos ovos, que isso chama-se o choco, né, que a galinha vai ficar dormindo, né, ali em cima dos ovos, aproximadamente aí uns 21 dias. E aí é o período em que os ovinhos vão ali, o pintinho, né, ele vai ali crescer dentro do ovo até chegar o momento em que ele vai estar preparado para sair do ovinho, certo? Olha lá, as aves põem ovos de casca dura, não só a galinha, mas os passarinhos, né? Então, a maioria das aves, elas colocam ovos, né, de casca dura. Os embriões precisam de calor para se desenvolver, né? Então, elas dormem, né? Esse calor aí, diferente lá da tartaruga, que vai ser o sol que vai colocar, né, ali o calor suficiente para as tartarugas eclodirem. Aí a galinha vai dormir, né, durante muito tempo até o pintinho nascer. O sapo, né, diferente, não. Ele vai ser posto na água e depois, durante um período, os ovos vão eclodir, aí vai sair os girinos, né? E os sapos, eles costumam aí se reproduzir aí no início da estação chuvosa, certo? A galinha não. A galinha ela não tem um período certo, né, para que ela possa se reproduzir. Algumas aves elas fazem ninhos em locais de difícil acesso, outras escondem seus ninhos em buracos no chão, né? Então, os animais aí procuram diferentes lugares, né, para se reproduzir, para colocar os seus ovinhos, né? Você viu que a tartaruga colocou lá na areia, né? Então a galinha ajeita um ninho e ela põe lá. Outras aves, elas procuram aí os galhos, né, das árvores bem alto para colocarem aí os seus ovinhos e posteriormente os filhotinhos nascerem. Alguns filhotinhos, né, de algumas aves, eles já nascem pronto para sair do ovo, né, já sair andando e já se alimentar. Esse é o caso dos pintinhos, certo? Eles já saem com toda a peninha, certo? Eles já saem dali, eles já vão logo comer. Mas existe algumas espécies que a mãe precisa, né, alimentar durante um tempo. Essa avezinha lá precisa alimentar, levar comida até eles. Eles nascem alguns até sem pena, né? E a pena vai crescendo durante um tempo. E depois eles vão aprender a voar e só depois eles vão, né, seguir em frente sozinho. Nós temos aí também algumas espécies, né? Alguns animais, eles entram em confronto com os seus semelhantes, simplesmente para demonstrar a sua força ao oponente ou para proteger os seus filhotes. Esse é o caso aí dos machos veados galhados, que são usados para disputar as fêmeas, certo? Nós temos esse exemplo aí de animais, né, que entram em disputa, alguns para proteger os seus filhotinhos, outros brigam, né, por causa da fêmea, para mostrar qual é o macho alfa, né, qual é o mais forte. Aí é o caso do veado, eles entram aí em confronto, né, para mostrar para a fêmea quem é o mais forte, certo? E nós temos aí uma atividadezinha, né, bem facinho para resolver. Ela inicia na página 398 e vai até a página 399. E aí essa foi a nossa aulinha de hoje.
Desejo para vocês aí uma boa atividade, tá? Bons estudos. Qualquer dúvida na atividade, né, pode me mandar uma mensagem, eu vou estar aí disponível, tá? Então desejo para vocês um bom dia, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.